Se você prestar atenção nessa dica, você provavelmente vai diminuir muito a quantidade de stops e vai parar de ficar caindo em armadilha boba. Preste atenção no que eu vou te ensinar. Mas antes disso, vamos jogar aquele velho e bom jogo do YouTube. Você já sabe que o conteúdo vai ser bom, então clique embaixo, curte, se inscreva no canal e faça aquele comentário. Pô, Brunão, eu sei que lá vem coisa boa. Já tô aqui no gráfico com a minha tela compartilhada. Eu vou ensinar pra vocês uma dicasinha muito simples. Quando a gente tá falando de price action, muitas vezes o pessoal fala assim: nossa, tem um candlezão grande, isso aqui é um maruboso, nossa, isso é um candle de ignição, isso é um candle de exaustão. Aí o mercado tá subindo, por exemplo, e quando vê tem um rompimento com um candlezão gigante e o cara... Meu Deus do céu, teve um rompimento com um candlezão gigante fechando acima. Isso aqui é alta infinita. Cuidado. Sempre quando a gente vai analisar um candle, a gente tem que analisar o tamanho desse candle em relação aos tamanhos anteriores. Não adianta nada eu ver um candlezão gigante, só que todos os anteriores têm mais ou menos o mesmo tamanho. Aquilo não tá te dando informação extra nenhuma. Da mesma maneira que quando a gente vai analisar o volume, a gente tem que analisar a relação preço e volume dos anteriores também. Então quando a gente fala, muita gente fala de maruboso e tudo mais, a gente tem que identificar onde esses candles grandes estão. Então um candle muito maior do que o outro em uma tendência, no início de uma tendência ele vai te dar uma informação, no final de uma tendência ele vai te dar outra informação. Então quando o mercado está subindo, por exemplo, se você vê no início de uma tendência um candlezão gigante, aquilo foi um candle de ignição, é o que deu start à tendência. Agora se você vê o mesmo candle, só que no final de uma tendência, aquilo geralmente vai ser um candle de exaustão. Então são informações completamente diferentes. Olha aqui, por exemplo, nessa setinha vermelha. O mercado ele vinha subindo, ele rompeu o máximo ali, rejeitou. Na volta, olha o tamanho desse candlezão preto aqui, bem maior do que todos os outros desse movimento. Inverteu o fluxo, olha essa setinha vermelha onde é que tá aqui, ó, com muito volume, o volume muito maior do que tudo anteriormente. Logo, isso aqui é um candle de ignição. Ele tá mostrando, opa, sai de baixo, meu amigo, porque aqui vai entrar tendência. Não é à toa que o mercado chegou a cair aqui, ó, 468 pontos, e eu tô falando porque essa foi uma vendinha que eu fiz, foi a minha primeira venda do dia. Depois o mercado veio caindo, renovou mínima em relação às minas anteriores e já volta agredindo num movimento de inversão de fluxo gigantesco com muito volume. Lógico que isso aqui não é a mesma coisa desses movimentos aqui, que tá tudo dentro de um candle só, mas isso aqui era como se tivesse um candle de baixa, candle vermelho, depois viesse outro candlezão de alta aqui, ó, engolfando tudo. Se você junta dois candles assim, é a mesma coisa. Então a gente tem um candle muito grande, rejeitando a região com muito volume. Olha o tamanho desse volume. Isso aqui no final de uma tendência, girando início de outra, e fala: meu amigo, o mercado girou, é pra cima. Essa operação hoje eu não fiz porque eu estava almoçando, mas recebi 1 milhão de directs dos nossos alunos falando isso, porque na aula que nós demos ontem na comunidade, eu ensinei exatamente essa operação e a galera mandou falando: Brunão, você tem bola de cristal? mas tá, olha que o mercado tá subindo, olha o que acontece no final da tendência, olha aqui o que acontece. Começa a ter um incremento de volume, olha o tamanho do incremento de volume no final da tendência. Inclusive, tinha uma linha marcada aqui no meu gráfico, que é uma região de alto volume de negociação de dias atrás. A hora que ele chega nessa região, com candle, o tamanho desse candle, é o maior volume desse movimento, o candle do extremo lá. Muito maior do que todos os anteriores. Candle de exaustão. Muito volume, final de movimento. Opa, você não pensa em comprar de jeito nenhum. Vai ficar o quê? Vai aguardar para ver se o mercado vai te dar uma informação contrária, se ele realmente é final de movimento. Olha o que aconteceu, outro candlezão preto, com volume relevante aqui, mostrando que acabou a tendência de alta, aqui é a tendência de baixa. E eu tô falando porque eu fiz essa venda. E o mercado chegou a cair, ó, mais 500 pontos. E logo no final desse movimento aconteceu a mesma coisa. Teve um candlezão grandão aqui de queda, beleza, mostrando, ó, um padrão de ignição, de start de movimento de baixa. Mas olha aqui, o mercado vem caindo, vem mudando o padrão de candles, os candles vem diminuindo, mostrando sinal de fraqueza. Quando vem, entra uma forçazinha compradora aqui, logo em seguida o que acontece? Ele cai, candles menores, de uma hora para outra um candlezão muito grande, do tamanho daquele candle de ignição, com volume maior do que todo o volume anterior do final do movimento. O que é isso aqui? Candle de exaustão, mostrando final de movimento. O mercado foi lá e subiu 300 pontos. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente vê isso aqui e se assusta. Meu Deus do céu, o mercado tá caindo. O cara achando que o mercado vai cair infinito, vai entrar vendido aqui, vai se lascar. É o tipo de informação que quando você vê acontecendo, você fala: opa, eu não posso mais pensar em venda nesse contexto, eu tenho que pensar agora em compra. Igual aqui em cima, eu não posso mais pensar em compra, eu tenho que pensar em venda. Da mesma maneira que aconteceu isso aqui. O mercado vem rompendo, tendência de baixa, e fala: opa, a hora que tem esse giro, essa inversão de fluxo clara, você não vai pensar em venda de jeito nenhum nesses rompimentos. Na hora que o preço volta, agride com esse volume gigantesco, só vai pensar em compra. Então pare de cair em armadilhas, entenda como o preço realmente se movimenta. Lógico que esse tipo de padrão
padrão? Existe local para acontecer. Como eu disse, início de tendência, final de tendência. Ah, Bruno, mas o que é um início de tendência e o que é um final de tendência? Beleza, aí você precisa se aprofundar em outros conceitos. Teoria de Elliott, teoria de Wyckoff, ciclo de mercado. Mas o que eu quero mostrar hoje para vocês é que se você entender isso aqui, com certeza você vai deixar de levar diversos stops. E lembrando que as inscrições para a Academia Alta Renda estão abertas. É só entrar em contato com o nosso suporte, o nosso comercial, que eles vão te passar todas as informações necessárias para você se tornar aluno e aprender isso aqui e muito mais lá dentro com a gente. O link está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. Valeu, galera. Até a próxima.